Jesus, ele disse, ele vos guiará. Essas foram as palavras de Jesus Cristo. Ele vos guiará. Isso quer dizer que nós devemos andar na presença dele. Sobre quem Jesus Cristo estava falando quando ele disse, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo. Jesus disse que ele nos guiaria. Eu vou ao Pai. Eu rogarei para que ele envie o outro Consolador. A outra pessoa da Trindade. Porque ele vai ao Pai. Ele vai rogar ao Pai que o Pai envie o outro Consolador. Jesus está colocando que existe um Consolador. Jesus está colocando que existe uma pessoa, um outro Consolador. E Jesus falou uma coisa interessante. E ele vai guiar vocês em toda a verdade. Porque a maior preocupação do homem é ser dirigido na verdade. O homem quer estar na presença da verdade. E Jesus colocou como plataforma para a gente estarmos na presença da verdade, o Espírito Santo. Ele é quem vai nos guiar em toda a verdade. Nós somente andaremos em toda a verdade quando formos dirigidos pelo Espírito Santo. Estas são as palavras de Jesus Cristo. Ele vos guiará em toda a verdade. Eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai para que ele envie o outro Consolador. Este é o tempo que nós estamos agora. Então esse nosso tempo é o tempo que devemos andar na presença do outro Consolador. Devemos andar na presença do Espírito Santo. Daí, e aí, está a nossa visão. Andar na presença do Espírito Santo. Essa é a nossa direção no hoje. É a visão que o cristão tem que ter na cabeça. Pois o inimigo vai pôr outras propostas. O inimigo vai querer que você e a humanidade ande nas propostas dele. E como ele é o príncipe do mundo, ele vai querer que você ande no mundo e nas propostas do mundo. Jesus propôs, ele vos guiará em toda a verdade. Mas o inimigo, ele propõe aquele que é inimigo de Deus, pois o mundo é inimigo de Deus. Por isso que não ameis o mundo e as coisas que nele há. Mas hoje, quando a gente conversa com as pessoas, elas nos dizem, não tenho tempo para Deus. É a tese delas. O que está envolvido nesse não ter tempo para Deus? Elas estão contemplando o mundo e as coisas que no mundo há. Estão contemplando as dimensões do mundo. E elas não sabem que está a proposta do diabo. Que você considere o mundo e as vertentes do mundo. O brilho do mundo.
as fascinações, as variedades do mundo e os encantos do mundo. Pois isso vai se constituir uma testemunha contra você mesmo. Pois está escrito que o mundo se faz inimizade com Deus. Por isso não ameis o mundo e o que nele há. O adversário, sabendo que existe essa sentença, esse testemunho, ele vai colocar diante da nossa presença o mundo e os encantos do mundo. As muitas vozes do mundo, as propostas do mundo, os estilos do mundo, os ídolos do mundo. E nós vamos esquecer de andar na presença do Espírito Santo. E vamos passar como em tempos em que eu vivi. Nunca ouvi falar numa pregação sobre o Espírito Santo. Estou parecendo aqueles que foram batizados por João Batista. Foi perguntado a eles: você foi batizado no Espírito Santo? Ele falou: não, fui batizado pelo batismo de João. Nunca ouvi falar no batismo do Espírito Santo. Essa mensagem eu desconheço. E eles viviam naquele tempo apostólico e desconheciam esta mensagem do batismo com o Espírito Santo. A minha época não conheceu a fala sobre o Espírito Santo. Essa época é privilegiada. Muita gente está falando sobre o Espírito Santo e isto vai abrindo o leque. Nós vamos tendo mais conhecimento do Espírito Santo em nossos dias. Isto é muito importante, pois vai nos colocar na verdadeira dimensão. Pois Jesus colocou isto. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai vos enviar o Espírito Santo. E Ele vos guiará. Veja só quem deve nos guiar. Devemos ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. As Escrituras, elas falam a respeito disso. Elas dizem que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a dimensão das Escrituras Sagradas. Os filhos de Deus são dirigidos por religiões? Não. Por pastores? Não. São dirigidos pelo Espírito Santo. Aí está a colocação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. E Jesus disse: Ele vos guiará. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, dentro do ensinamento dele, nós estaremos na unção verdadeira. O ensinamento do Espírito Santo é o ensinamento verdadeiro. Então, devemos aprender com quem? Com o Espírito Santo. Pois ele vai nos dirigir em toda a verdade. São as palavras de Jesus Cristo. Sendo de capital importância. Agora nós sabemos em que presença nós vamos andar. Não mais na presença das religiões, não mais na presença dos igrejismos, da democracia igrejeira que se instalou faz 500 anos. Mas agora os filhos de Deus vão andar sobre uma presença, a presença do Espírito Santo. Aí está a nossa grande plataforma, pois os filhos de Deus, diz as Escrituras, que eles são dirigidos pelo Espírito de Deus.
E no Velho Testamento Deus diz: tudo é feito pelo meu Espírito. Merece de repetir isso, não é verdade? Tudo é feito pelo meu Espírito. Isso está dizendo que as propostas que nós devemos colocar diante do povo devem ser propostas inspiradas pelo Espírito Santo. Isso nos coloca numa outra posição. E uma posição muito importante: saber ouvir o Espírito Santo. Ter ouvidos atentos para o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o conceito de igreja: nós somos a igreja. Pois as Escrituras, ela diz: não sabeis vós que vós sois o templo, a igreja, que o Espírito de Deus habita em vós e que tem ciúmes de vós. Então, as Escrituras diz que o Espírito Santo habita em nós e tem ciúmes de nós. Olha a parte emocional: tem ciúmes, tem zelo. Ele cuida de nós. Pois ele é responsável por nos dirigir em toda a verdade. Então nós temos diante de nós essa presença constante, pois diz que o Espírito Santo, ele veio. O Espírito Santo veio para ficar. Ele não vai nos abandonar. Agora as Escrituras dizem: não entristeçais o Espírito. Podemos entristecer o Espírito por ignorá-lo, por ignorância, por não sabermos que hoje vivemos na presença dele e que ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ignorar a presença do Espírito Santo é entristecê-lo. Qual é o nosso dever, então? Vamos avivar diante da nossa presença a presença do Espírito Santo, pois ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Agora é ele aquele que mostra o caminho, pois Jesus disse que o Espírito Santo vai tomar do que é de Jesus e vai entregar a nós. Ele vai tomar as mensagens de Jesus Cristo e vai entregar a nós. Ele vai nos fazer lembrar. O Espírito Santo, ele vai atualizar as mensagens de Jesus Cristo, de tal modo que Jesus falou: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois o Espírito Santo vai falar por vocês. Jesus está dizendo que ele atualizaria em nós as palavras de Jesus Cristo. Então, hoje devemos colocar em nossa mente a presença do Espírito Santo versus a presença do mundo. Em que presença devemos andar nos dias de hoje? A proposta de Jesus Cristo é que andemos na presença do Espírito Santo, pois ele é aquele que vai nos guiar em toda a verdade. É uma boa nova, né? Então podemos fazer Espírito Santo e mundo. Em que presença estamos agora? Que presença nós estamos contemplando em nossa vida? Estamos diante da presença do Espírito Santo, que nos mostra os caminhos de Jesus Cristo? Ou estamos diante do mundo, que mostra os seus ídolos e as propostas do mundo? Em que lugar estamos situados? Isso dá para perceber a nossa posição. É uma boa nova, não é? Espírito Santo ou o mundo?